volta com o 3 em 1 em som e imagem, ao lado dos ministros de Infraestrutura, Tarcísio Freitas, Casa Civil, Onyx Lorenzoni. O presidente Jair Bolsonaro entregou hoje o projeto de lei para a alteração das regras da CNH, Carteira Nacional de Habilitação, durante um ato na Câmara dos Deputados. A proposta foi entregue em mãos a Rodrigo Maia, presidente da Casa, e também com a líderes partidários que estavam presentes. O projeto dobra o número de pontos para suspensão da carteira de motorista, de 20 para 40, e também duplica a validade do documento, passando para 10 anos. Tarcísio Freitas destacou a importância da modernização das leis e do processo de emissão do documento. Sobre a alteração dos pontos na carteira, o ministro esclareceu que será fundamental para que os cidadãos não percam o direito de dirigir por atingir rapidamente o limite máximo de pontuação. Temos aí um trecho dessa fala? Isso porque o código já é antigo, tem mais de 20 anos, ele necessita de atualização. 2/3 das penalidades do Código Brasileiro de Trânsito são graves ou gravíssimas. Então acaba sendo muito fácil o cidadão perder a carteira, atingir a pontuação. E isso tem se mostrado ineficaz, porque os Detran eles não conseguem operacionalizar os processos para suspensão do direito de dirigir. Começa com a sua leitura, Andreasa. Olha, eu sinto muito, tenho grande admiração pelo ministro Tarcísio, está entre os melhores ministros do governo Jair Bolsonaro, ele está completamente equivocado. Esse conjunto de decisões apresentadas nesse pacote hoje carece de base científica. E é sempre degradante quando a gente vê uma autoridade dizer que porque o governo, o Estado não consegue processar as demandas, as questões, é preciso afrouxá-las, né? Essa questão dos pontos, né, para suspensão da carteira de motorista de 20 para 40 está na contramão da prática nos países que nós admiramos, os países que o Jair Bolsonaro admira, no melhor mundo ocidental. Os números caem, né? Os pontos são mais baixos, os limites são maiores, porque automóvel, o carro, é uma máquina mortal, no final das contas. E nós estamos falando aqui de um país, o Brasil, em que os índices de mortalidade no trânsito, nas estradas, cresceram, vinham caindo. E os últimos números que nós temos, se eu não me engano, referentes a 2017, mostram um crescimento novamente. É preciso ter controle. Eu falo até de uma posição pessoal aqui, sinto muito falar pessoalmente. Meu pai morreu num acidente de automóvel abalroado por um caminhão cujo motorista estava bêbado. E aí eu entro no ponto mais degradante dessa decisão, que o governo tenta escamotear, sinto muito falar assim, que é o fim da exigência de exame toxicológico para motoristas profissionais, lê-se caminhoneiros, que é uma base importante do Jair Bolsonaro, falamos muito aqui sobre isso com frequência. O bolsonarismo, por exemplo, e eu nesse aspecto concordo, é contra a discriminação das drogas, né? Inclusive da maconha. Eu também sou, minha posição a respeito é conhecida, eu já falei muito sobre isso. Mas quer dizer que para o motorista profissional, aquele que transita pelo Brasil, inclusive à noite, fica dispensado esses rigores? Sabendo da cultura do rebite, inclusive da cocaína como elemento despertador para o motorista, com fins trágicos muitas vezes? É isso que este governo moralista está propondo para agradar uma de suas bases? Tampouco entendo o aumento da validade da carteira de motorista de 5 para 10 anos, mas esses 2 pontos, a flexibilização da barbárie para que o motorista possa cometer mais infrações e não ter sua carteira suspensa, e o fim da exigência de exame toxicológico para motorista profissional, é o fim da picada. Fim da picada. Tem 2 coisas boas aqui nesse pacote, é preciso registrar. O fim da exclusividade do Detran para emitir o atestado de saúde para a CNH, eu acho bom que se amplie isso, que se quebre esse, chamemos, monopólio. E a segurança para crianças, a regulamentação da segurança para criança, ampliando as idades, deixando tudo direitinho, é bom. Mas aquilo que importa é grave, e eu espero que o parlamento reaja a isso. Diga lá, Vera Magalhães.
Concordo com o Andreasa, é um projeto que vem de uma daquelas obsessões pessoais do Jair Bolsonaro. Ele fala disso desde a época da campanha, fala disso como uma prioridade, quando está longe de ser uma prioridade num país com gravíssimos problemas sociais, econômicos. Então, eleger isso uma prioridade a ponto de o presidente se deslocar com uma entourage de ministros até o Congresso, fazer lá um discurso ao lado do presidente da Câmara por um projeto que, em vez de ser civilizatório, ele é um retrocesso em muitas práticas, é realmente assustador e mostra o nível de descolamento das prioridades que ainda existe no governo, tá? Apesar de esta semana e a anterior terem mostrado avanços aí na questão da relação com o Congresso, mas Bolsonaro ainda parece muito preso a essa pauta que é personalíssima, por assim dizer. E aí nisso ele enreda um dos ministros mais técnicos do governo, que é o ministro Tarcísio de Freitas, que foi chamado lá a um púlpito para explicar, tentar dar um verniz técnico, contornos técnicos a esse projeto que tem esse viés de agradar a base bolsonarista, a base ali dos caminhoneiros, e também mostra uma despreocupação muito grande com questões como saúde pública, como segurança no trânsito, segurança das pessoas, uma mobilidade mais moderna e mais eficaz. O ministro força um pouco a barra quando diz que a legislação de trânsito é muito antiga, que o código tem 40 anos, porque essas mudanças que o Bolsonaro está revogando agora, esse endurecimento nos pontos de multas, para perda da carteira, etc., foram introduzidas num passado recente e resultaram, quando da sua introdução, em melhoras nos indicadores. Indicadores que estão sendo desconsiderados para essas mudanças agora. Então, acredito que alguns aprimoramentos serão feitos pelo Congresso. O próprio ministro Sérgio Moro já tinha demonstrado uma certa contrariedade quanto àquela outra obsessão do Bolsonaro relacionada ao mesmo tema, que é a de diminuir o número de radares nas estradas. Então, eu acho que, por exemplo, essa falta de exigência de exame toxicológico é algo fadado a cair se o parlamento tiver responsabilidade e quiser mesmo dar um grito de independência programática em relação ao governo. Então, é importante que se discuta essa matéria com seriedade, chamando especialistas, cotejando o projeto com dados, com números, porque é assim que se faz leis que aprimorem. Um dos pontos que o Andreasa achou ruim, eu acho positivo. Esse negócio de ampliar a carteira de 5 para 10 anos. Não vejo necessidade de você renovar um documento de 5 em 5 anos, a não ser que ele tenha sido cassado ou sustado por pontos, que aí tem todo um procedimento que você faz para reaver a habilitação, e nesse caso é correto. Mas no caso de um motorista que não infrinja a legislação de trânsito e não tenha, portanto, a carteira cassada, não vejo por que a renovação de 5 em 5 anos. Mas a redução dos pontos eu acho algo bastante, um retrocesso bastante grave. E aí, Alexandre? Olha, toda questão técnica, quando é politizada, é um problema, né? Eu não sou técnico de trânsito, então eu não me sinto habilitado para entrar no mérito específico dessa alteração. Acho que é uma questão dos técnicos de trânsito para discutir. É claro que eu, como motorista, tenho a impressão que algumas vias que a gente transita têm limites de velocidade muito baixos. Eu entendo quem faz uma certa gritaria em relação à indústria de multas, mas, de novo, eu não vou ser leviano para dar um parecer técnico quando não sou técnico, e é uma questão que deveria, sim, ser blindada de proselitismo político, de agradar A, B ou C, e a palavra final deveria ser sempre a segurança do motorista e do pedestre, como especificamente disse agora o Andreasa. Eu não sabia desse caso particular que ele contou dele e enfim, que também aumenta a minha vontade de não entrar diretamente na questão, que eu entendo todas as questões emocionais e pessoais que envolvem isso. Então, de qualquer jeito, o que eu apenas, para fazer um comentário totalmente aleatório, o presidente, quando foi apresentar a medida, ele falou que essa medida mexe com todo mundo, que ou você conduz ou você é conduzido. Isso lembra
o famoso non ducto, como é que é? Non ducor, que é do brasão da cidade de São Paulo, que é eu não conduzo, não sou conduzido, conduzo. Então é só um comentário aleatório, mas que essas questões, não só essa, mas qualquer questão técnica seja discutida no parlamento, seja totalmente despolitizada. E quando a gente vê proselitismo político feito para agradar A ou B, algum tipo de categoria profissional que mobilizada possa ajudar um ou outro projeto de poder eleitoral, é um perigo. Só uma coisinha, Silvio, desculpa. Eu acho importante salientar uma frase que eu achei positiva do Bolsonaro nessa estada na Câmara. A coisa de que a Câmara é sua casa, que ele esteve lá por vários anos e que a presidência dos parlamentares, assim como o parlamento, é dele. Então, querendo dizer que tende a haver um maior entrosamento entre os poderes. A própria presença dele lá ao lado do Rodrigo Maia, não fosse por um tema cujos problemas técnicos a gente acaba de discutir, também é um sinal de avanço em relação ao clima de animosidade que havia 2 semanas atrás. Então, eu acho que nestas 2 semanas, desde aquela pose do pacto, as votações das MPs, o acordo para a votação do PLN 4, que deve se dar amanhã, houve aí vários avanços nessa relação entre parlamento e o governo, que se mantidos, que se não forem apenas um ponto fora da curva, se não forem jogados ali na lata do lixo por algum arrobo retórico amanhã ou depois de algum dos lados, tendem a produzir uma pauta positiva aí nos próximos meses, a conferir.